Hebreus capítulo 11, um texto que é muito conhecido justamente por causa disso, por causa da fé. Nós estamos passando um período onde nós somos lembrados e nós somos cativados pelo amor de Deus, pelo nascimento de Jesus e pela esperança que nós temos na vinda desse Salvador, do nosso Messias. E nós temos muita fé nisso. E é essa fé que nós queremos aprender um pouquinho mais sobre o que é a fé, como demonstrá-la, como vivê-la de verdade. Então a gente vai conversar um pouquinho nessa quarta-feira sobre fé. Algo que muitas vezes para nós parece ser algo supérfluo, algo que passa desapercebido na nossa vida. Mas entender um pouquinho mais sobre fé, essa fé que Jesus fala que pode mover montanhas, ou que se ela fosse de um tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas, a fé que cura, a fé que traz vida, a fé que Jesus disse para aquelas pessoas que eram curadas, que eram transformadas por Ele. Ele falava, a tua fé te salvou. Então é a fé salvadora, a fé, mas fé em quem? Que tipo de fé? Nós vamos falar sobre tudo isso nas quartas-feiras, então não perca as nossas quartas nobres durante esse mês aí que nós vamos falar sobre fé. Não perca as nossas celebrações, que as nossas séries de mensagens vão continuar também. Então participe conosco, assista todas elas e, como sempre, curta, compartilhe com os outros e se inscreva no nosso canal, tá bom? Abre sua Bíblia então, Hebreus capítulo 11. Eu vou começar com o versículo 1, que é o resumo do que é fé. Na minha versão, que é a nova versão transformadora, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Primeiro que se você tem fé em algo que você vê, já não é fé. Porque está lá, você está vendo, certo? O que Hebreus fala para nós é que a fé começa, ou a fé parte da certeza em aquilo que você não vê. Porque para mim é muito fácil ter fé que essa cadeira que eu estou sentado vai aguentar o meu peso, porque eu já sentei nela outras vezes, eu sei que ela aguentou o meu peso, então eu tenho fé que ela vai aguentar. Mas de qualquer forma isso não é muito fé, porque eu já testei a cadeira antes. Agora, se você me der uma cadeira nova que eu nunca vi na vida, eu posso sentar nela meio desconfiado. Será que ela vai aguentar o meu peso? Será que ela não vai quebrar? Será que eu não vou cair? Eu lembro que meu pai trabalhava um tempo atrás numa fábrica de displays de papelão. Eles fabricavam displays, esses displays que a gente vê em supermercado, via muito em locadora de filme na época que tinha. E tinha um projeto de uma cadeira de papelão. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, será que uma cadeira de papelão funcionaria? Realmente aguentaria alguém? Poxa, é papelão, né? Não é algo tão firme, tão forte. Algum tempo depois eu vi na internet, vi em outros lugares, projetos de cadeiras de papelão. Você pode pesquisar aí no YouTube, no Google, você vai achar cadeiras que são feitas de papelão. Você desmonta ela é portátil, mas você abre a cadeira e ela aguenta seu peso. Confesso que eu desconfiaria um pouquinho na hora de sentar. Afinal, eu não sou tão levinho assim. Então eu desconfiaria um pouquinho da cadeira. Eu teria que sentar nela com fé que ela ia aguentar o meu peso. Mas a partir do momento que eu tivesse certeza que a cadeira aguentaria o meu peso, não seria mais fé. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de fé é que a gente está falando em ter fé, em acreditar em coisas que a gente não pode ver, coisas que a gente nunca viu, coisas que a gente acredita só pela fé, mas que a fé nos dá certeza de que ela vai acontecer. Então, obviamente, nós vamos usar o exemplo mais comum da nossa fé, mais corriqueiro e talvez o mais importante da nossa fé. A fé de que o nosso Salvador irá voltar para nos buscar. Porque lá em Atos, Jesus vai e promete deixar o Consolador conosco até que ele volte, até que ele venha para nos buscar novamente. Então nós temos a fé de que o nosso Salvador morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele virá para nos buscar. Essa talvez seja a maior fé, a maior esperança que nós temos. Acreditamos de que um Salvador que nós não vimos com os nossos olhos veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, nos deixou o Espírito Santo e um dia vai voltar para nos buscar. Isso é fé. Essa é a base da nossa fé. 1 Pedro 3,15, Pedro diz, olha, estejam prontos para responder a qualquer um que vos perguntar qual é a razão da sua fé. Qual é a razão da sua fé? Você está pronto para me responder isso? No que você realmente crê? No que você realmente acredita?
Aonde está firmada a sua fé? Bom, a gente não vai responder essas perguntas hoje, mas eu quero que você pense em todas essas perguntas e em tudo que nós vamos conversar esses dias, lembrando do versículo 1. Na sua versão pode estar escrito diferente, talvez esteja escrito que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, certeza das coisas que se esperam. É você ter a certeza de que aquilo que você espera um dia vai chegar, um dia vai acontecer na sua vida. E o versículo 1, ele é só a introdução para falar do nome de pessoas que viveram pela fé. Esse texto de Hebreus, do capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. É conhecido como o Hall da Fama dos Heróis da Fé. Na minha Bíblia, o subtítulo, né, desse texto é Grandes Exemplos de Fé. Nós vamos falar nesses encontros sobre esses exemplos, como eles trabalharam baseados na fé deles, o que eles fizeram por causa da fé e como a fé deles foi ou não foi recompensada. Sim, porque nós vamos falar de pessoas que tiveram fé em algo que eles nunca viram se cumprir, mas que pela palavra de Deus nós sabemos que se cumpriu. Nós vamos falar de pessoas que não tinham motivo algum para ter fé em Jesus, para ter fé num Deus que eles desconheciam, mas que mesmo assim tiveram fé nesse Deus, tiveram fé em Jesus e colheram os frutos dessa fé. Mas eu quero te alertar para alguns pontos importantes aqui nesse texto. E o primeiro de hoje, como você viu no nosso tema aqui, que é digno. Por que digno? Nós vamos falar sobre esses heróis da fé, sobre essas pessoas que viveram pela fé. E nós vamos descobrir que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Que a gente agrada a Deus quando nós temos fé no que Ele faz e no que Ele nos promete. Então, do versículo 1, eu quero pular direto para o versículo 38. Porque nós sabemos que aqui tem uma lista enorme de pessoas que viveram pela fé. Nós vamos passar por esses nomes durante esse período e nós vamos conversar sobre cada um deles. Mas talvez o versículo que tenha mais impacto na minha vida, quando eu leio esse texto do Hall da Fama, do Hall dos Heróis da Fé, o versículo que mais impacta a minha vida é justamente o versículo 38. Na minha versão diz assim: este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Tudo isso porque esse mundo não era digno de pessoas com fé no nosso Deus. Olha que lindo isso. Na sua versão, em outras versões, diz dos quais o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de ter pisando nessa terra pessoas que acreditavam em algo muito além dessa terra. Porque o versículo 39 diz para nós: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Não é esse versículo que eu queria ler, era o versículo anterior, que diz que eles vagavam por essa terra, errantes por essa terra, porque eles sabiam que eles eram peregrinos nessa terra. Aliás, eu acho que é isso mesmo. Eu falei do versículo errado, mas tudo bem. Mas a gente vê que essas pessoas que viviam pela fé, eles não viviam acreditando nesse mundo. A fé deles não era a fé que a vida deles ia melhorar nessa terra. A fé deles não era a fé de que um dia o mundo todo viveria em amor, em união, e que eles teriam uma vida com um mar de rosas, uma vida confortável aqui nessa terra. A fé de todos eles não era uma fé firmada aqui nessa terra. Porque tudo o que havia aqui, eles podiam ver. A fé deles estava firmada em algo que eles não podiam ver, na esperança de um Jesus, de um Salvador, de um Messias que um dia viria, ou na esperança do Messias que voltaria para eles, para salvá-los. A fé e a esperança num Deus que criou o universo. Olha o que o versículo 2 diz para nós: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. É isso que a nossa fé acredita. Como acreditar e como ter fé de que do nada um dia Deus criou tudo isso? Do que com a palavra dele um dia ele
criou todo o universo, criou todo o mundo, criou tudo o que há no mundo e simplesmente pela vontade dele falando. E quando chegou na nossa vez, ele arregaçou as mangas, fez um montinho de terra, formou um monte de terra, assoprou na narina desse monte de barro, desse monte de pó, e hoje, que acabou se transformando em um ser humano, e hoje ocupa todo o espaço da terra e da criação. Como ter fé em coisas tão maravilhosas e tão miraculosas? Eu, em uma das matérias do seminário, que nós falamos sobre a religiosidade na cultura brasileira, na primeira aula eu lembro que o professor fez a gente admitir que Adão e Eva, que a história de Adão e Eva era simplesmente um conto, simplesmente uma história sem fundamento nenhum. Porque ele nos fez enxergar com os olhos de alguém que não tem fé. Ele nos fez enxergar com os olhos de pessoas que vivem nessa terra, mas só acreditam nessa vida, só acreditam nessa terra. Então, se você acredita que aqui é a única coisa que você tem, tudo que você pode ter de melhor é aqui nessa terra, e você vai batalhar e vai viver assim, para que acreditar em um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou Adão e Eva, e que desses dois, desse homem e dessa mulher, se originou toda a humanidade? Para que acreditar na Bíblia se a sua esperança está nessa terra, está nessa vida? Isso não é fé, meu querido. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a certeza de coisas que nós não podemos ver, de tudo aquilo que nós não vemos. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Viver pela fé, meu amado, não é viver pela fé dos outros. É viver pela sua fé. Não é acreditar no Deus que o outro acreditou ou que o outro me ensinou. Não é acreditar que um dia o Jesus ou o Deus do pastor Fernando vai voltar e vai nos salvar. Não é acreditar que um dia o Jesus do Joel estará aqui para me levar para o céu, para que eu viva com o Deus do irmão Olinto. Não é isso. Viver pela fé, meu amor, é viver acreditando no seu Jesus, no seu Deus, no seu Salvador, que veio para salvar a vida de todos nós. Mas como é fraca a fé de alguém que acredita no Deus e no Jesus dos outros. Porque quando você não vive uma experiência de fé com Deus, quando você não realmente vive pela fé que você tem no seu Deus, no seu Salvador, você não vive pela fé no seu Deus. Você vive pela fé dos outros. Quando a sua fé está firmada em vídeos que você vê pela internet, em histórias que os outros contam, ou sim, só nas mensagens de domingo, ou nos estudos da quarta-feira, da nossa quarta nobre, se a sua fé está baseada só no que você ouve dessas pessoas, a sua fé é muito fraca, meu querido. A sua fé precisa estar baseada naquilo que você acredita no seu Deus e no seu Jesus, naquilo que você lê na palavra, naquilo que você está disposto a acreditar nas promessas maravilhosas que o seu Deus fez para você. Quando você toma posse, quando você se apropria de promessas de que um dia o Jesus irá voltar, de que um dia ele vai nos levar para o céu arrebatados, que um dia nós desceremos do céu junto com Jesus na nova Jerusalém celestial, viveremos aqui até que o nosso Deus crie para nós novos céus e nova terra. Se você não consegue acreditar com propriedade em tudo isso, é porque você não tem fé em tudo isso que eu estou falando. Nós estamos estudando sobre o Apocalipse aos sábados com o professor Alexandre. E eu não sei se o professor Alexandre está aqui, eu ainda não vi o nominho dele, às vezes ele está trabalhando e assistindo a gente enquanto ele pode, mas ele está dando aula sobre o Apocalipse e ele está falando sobre coisas que são insondáveis, coisas que vão muito além daquilo que a gente pode imaginar. Eu gosto muito de trabalhar o texto de Apocalipse, de estudar o texto de Apocalipse, porque ali tem coisas que você não consegue imaginar como Deus vai fazer aquilo. Taças, flagelos, selos, punições caindo, água se tornando em sangue, marca da besta, um único poder dominando sobre todo o mundo, um único dinheiro. Como acreditar que tudo isso vai ser possível acontecer um dia na nossa vida? Eu vou te dizer que se um dia me contassem que um único homem poderia dominar o mundo todo, eu ia falar assim, besteira, não tem como isso acontecer, tem muito governo, muita divisão no mundo, mas o meu Deus disse que isso vai acontecer, então eu acredito sim que isso vai acontecer. Porque Ele me disse isso, eu tenho fé nisso.
Mas eu não estou preocupado com o fim do mundo, os flagelos, as taças, os selos que serão abertos. Porque a minha fé está firmada no meu Salvador. Eu tenho fé como esses homens da Bíblia tiveram. Talvez, e eu diria que, com certeza, não a mesma quantidade de fé que eles tinham. Mas eu tenho a fé no mesmo Deus deles. Não pelo que Deus fez na vida deles, mas pelo que eu sei que Deus pode fazer na minha vida. É nesse Deus que eu acredito, meu querido. É nesse Deus que você tem que acreditar. Você precisa ter a fé, a sua fé em Deus. E não viver baseado na fé dos outros. Porque quando você vive baseado na fé dos outros, tudo que disserem para você, você vai aceitar, você vai acreditar. Mas quando você vive uma vida de intimidade com Deus, você tem fé no seu Deus, no seu Salvador. Você sabe o que Ele te prometeu. Você sabe o que Ele tem para te oferecer. E você não vive baseado em algo que você vê acontecendo na vida dos outros. Quando você acredita que o seu Deus cura, só porque você viu Ele curar outras pessoas, você não está vivendo uma fé num Deus que cura. Você está vivendo uma fé na pessoa que foi curada. Você tem que acreditar que o seu Deus pode te curar, que o seu Deus pode te abençoar, que o seu Deus pode trazer provisão sobre a sua vida, que o seu Deus tem poder sobre o seu chefe para mover o coração dele, para moldar o coração dele sobre as autoridades. Você precisa acreditar nisso porque você acredita, porque você tem fé, não porque você viu acontecendo na vida dos outros. Acredite, meu amado, que todas as promessas que tem aqui vão se cumprir na sua vida. E durante todos esses dias, durante toda essa sequência de estudos sobre fé, o que eu quero levar você, o que eu quero é ajudar você a ser mais uma pessoa no qual o mundo não seja digno. Eu quero que um dia digam que o mundo não foi digno de ter você sobre ele, pela fé que você tinha na palavra de Deus, pela fé que você tinha no seu Deus, pela fé que você tinha nas promessas que Ele te fez. Que um dia digam que o mundo não foi digno de ter a Sônia aqui pela fé que ela tinha. Que um dia digam que o mundo não foi digno de ter a Rose. Que um dia digam que o mundo não foi digno de ter a Ana, de ter a Raquel, de ter o Fernando, de ter a Cibele. Que um dia digam que o mundo não é digno de ter você pela fé que você tem, que vai muito além desse mundo. É isso que eu busco com a minha fé. Ter uma fé em algo que vai muito além desse mundo, para que um dia digam que o mundo não foi digno de ter o Joel aqui, por causa da fé que eu tinha no meu Deus. Por que você tem fé em Deus? Por que você tem fé em alguma coisa? Antes de responder qualquer pergunta sobre a fé, você precisa entender o que é fé e saber se você realmente tem fé ou não. Meu querido, eu não vou aqui fazer nenhuma profecia para a sua vida, ou profetada, como alguns querem dizer, mas aqui lembrando do pastor Alexandre e da família Brandão, eles vão entender por que eu estou falando isso, e quem acompanhou as outras celebrações as outras quartas nobres que eu dei estudo vai entender, mas eu quero lembrar de um hino, de um cântico muito lindo, que diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A nossa fé, meu querido, deve estar presente em cada passo que a gente dá. Porque se a gente andar só preocupado com o chão que nós estamos pisando, isso não é fé. Eu te desafio a andar por sobre o abismo, a andar por sobre as águas, andar por sobre o mar, a dar um passo no meio da tempestade, porque tudo isso não são coisas que os olhos humanos, não são coisas que o coração humano pode conceber, mas são coisas que a fé pode conceber. Então eu não quero aqui dar uma profetada para você, ou jogar uma profecia para você, mas você sabe muito bem em quais áreas da sua vida você precisa de fé para confiar em Deus, em quais limites, quais linhas você não está disposto a cruzar para confiar em Deus, mas está na hora disso acabar, meu amado. Está na hora de você ter fé no Deus que demonstrou amor sobre a sua vida, no Deus que te deu motivos para ter esperança. Está na hora disso acabar, disso mudar e de você ter fé na sua vida a ponto de dizerem: o mundo não é digno de você, porque você é uma pessoa de fé. A gente vai aprender coisas maravilhosas sobre a fé. Mas eu quero que hoje você faça uma oração, pedindo para que Deus te mostre e revele no seu coração em quais momentos a sua fé está falhando.
e aonde a sua fé não está sendo uma fé no seu Deus, e sim uma fé no Deus dos outros. E que realmente você possa viver cada passo, andando cada passo com fé, sabendo que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Se for preciso, peça para Deus te cegar, mas peça para que Ele te ensine a olhar só com os olhos da fé, e que um dia o mundo não seja digno de você pela fé que você tem.